E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que sim. Este é o nosso vídeo número 8, falando aqui do capítulo 1, abordando temas de conjuntos. Dentro das operações de conjuntos, a gente vem abordando os vídeos anteriores, e neste agora a gente vai falar da quantidade de elementos que envolvem a união de conjuntos. Vamos abordar primeiro a união de 2 e depois expandir para a união de 3 conjuntos. E vamos ver de duas formas, tanto pelo diagrama como pela uma operação, uma fórmula matemática que vai facilitar você resolver a união de conjuntos, contar quantos elementos. Então o tema é, quantos elementos tem a união de dois conjuntos ou três? Então é isso que a gente vai fazer agora. Como você pode ver, aqui nós temos um diagrama de Venn com os elementos de A e os elementos de B. E se você fazer a união desses elementos, quantos elementos nós vamos ter? Nem sempre é só eu contar e adicionar, somar o número de elementos de A e de B. A soma só vai funcionar se os conjuntos forem disjuntos. E eu vou mostrar isso para você, por que isso acontece. De maneira geral, aqui nós temos até a definição, os conjuntos A e B finitos, a soma, o número dos elementos da união de A e B é o número de A mais o número de B, menos o número da intersecção desses dois conjuntos. E eu vou mostrar isso para que você possa entender. Vamos aqui para o nosso caderninho. Trazer ele aqui. Vamos neste cantinho aqui. Digamos o seguinte. Eu tenho aqui os nossos dois conjuntos. Vamos colocar aqui, ó, números de NA unido com P. Ou seja, isso quer dizer, números de elementos da união de dois conjuntos. Eu vou colocar aqui. Vocês sabem que o nosso conjunto A, vou reescrever ele tem os elementos 1, 2 e 3. O conjunto que a gente sempre está usando para nossos exemplos. O conjunto B tem os elementos 3, 4, 5. Se a gente for, então vamos desenhar aqui. Eu quero desenhar, eu vou fazer o conjunto universo, que é o naturais, onde nossos elementos estão. Aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B, certo? Olha só, voltando aqui, quantos elementos tem o conjunto A? Então a gente chama isso de N de A. N de A é o número de elementos do conjunto A. São 3, certo? Quantos elementos tem o conjunto B? N de B também é 3, certo? Então, o A tem 3 elementos, 1, 2 e 3, e o B tem 3 elementos, 3, 4 e 5. Eu posso afirmar, dá para eu saber quantos elementos vai ter a união desses dois conjuntos? É o que a gente vai fazer agora. Você, em primeira mão, assim, poderia somar. É só somar 3 mais 3 vai dar 6. Mas será que é 6? Será que isso aqui é 6? É a nossa interrogação. Vamos ver. Quem é A unido com B? A gente já fez essa operação várias vezes aqui nas nossas videoaulas, no nosso curso sobre os conjuntos. A unido com B é a junção dos elementos de A e dos elementos de B. Então, é o número 1, que vem do A, o número 2, que vem do A, o número 3, que vem dos dois conjuntos, tanto de A quanto de B, o número 4, que só vem de B, e o número 5, que também só vem de B. Então, essa é a união. E eu te pergunto, qual é o número dos elementos da união de A e B? Quantos elementos tem essa união? 1, 2, 3, 4, 5. Ué, a união só tem 5 elementos? Veja, o conjunto A tinha 3, então o N de A era 3. O conjunto B também tinha 3, então o N de B também era 3. Por que a união só deu 5? Então, eu vou até colocar aqui, ó. N de A unido com B não pode ser simplesmente representado por N de A mais N de B. Ou seja,
o número de elementos que existe na união de dois conjuntos não é simplesmente somar os números de A mais os números de B, porque já vimos que dá uma diferença. A gente achou que poderia ser 6, mas não é. Está faltando quanto? A gente tinha previsto, se a gente só somasse A e B, dava 6. Mas a gente viu que deu 5, está faltando 1. O que é 1? Olhe para a intersecção de A e B. Quem é a intersecção? São os elementos compartilhados pelos dois conjuntos, ou seja, os elementos que existem em um conjunto e também existem no outro. Deixa eu mudar aqui para o verde, só para você destacar. Quem é o elemento que pertence aos dois conjuntos? O 3, né? Olha, o 3 pertence. Então, a intersecção de A e B dá 3. E se você ver, o número da intersecção de A e B é 1. Né? Aqui não é o número, aqui é a intersecção. Então, os números da intersecção de A e B é 1, que é justamente a quantidade que está faltando aqui. Então, eu posso deduzir a partir disso que o resultado da união de dois conjuntos, o número de elementos que tem na união de dois conjuntos, será a soma dos elementos de A mais a soma dos elementos de B menos a soma da intersecção de A e B. Então, esta é a fórmula que foi deduzida e apresentada pelo livro. Por quê? Eu tenho 5 elementos mesmo. Eu tenho aqui, deixa eu mudar a cor novamente, botar um azulzinho. E olha só, eu tenho o número 1, que pertence a A, o número 2, que pertence a B, A, o número 3, que eu tenho que pôr aqui porque ele pertence aos dois, o número 4, que pertence ao B, e o número 5. Embora A tenha 3 elementos, B também tenha 3 elementos, a junção dos dois só tem 5, porque o 3 está nessa zona de intersecção. Então, eu tenho que retirar a intersecção. Porque o 3, quando eu falo os números de A são 3, eu estou contando quem? 1, 2 e 3. Quando eu falo os números do conjunto B são 3, é porque eu estou contando quem? 3, o 4 e 5. Notou que o 3 foi contado 2 vezes? Por isso que eu tenho que subtrair a intersecção. Porque quando eu conto os elementos de um conjunto, eu estou contando da intersecção. E neste caso, eu contei ele 2 vezes. E se o 3 fosse um elemento comum de outros conjuntos, eu também teria que subtrair essas intersecções. Então, é assim que a gente chega à conclusão de que o número de elementos de dois conjuntos tem que ser a soma de A e B e a intersecção entre eles. Agora vamos ver o seguinte. E se fossem 3? O livro não aborda, mas eu quero fazer um exemplo para vocês com 3 conjuntos. Eu vou fazer pelo diagrama de Venn aqui. E eu vou usar conjuntos um pouco diferentes do que a gente estava usando. Aqui eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto B e aqui eu tenho o conjunto C, ok? Eu vou usar aqui, deixa eu separar para que você saiba que isso aqui é outro assunto. Deixa eu trazer para cá. Quando você pegar o material, esse é um assunto comum, né? Então, olha só. Eu vou dizer que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4, tá? Tem o 5 aqui, o 6 aqui, o 7 aqui e o 8 aqui. Me ajudem. Então, vamos lá. Quantos elementos tem na união desses 3 conjuntos? A unido com B, unido com C. Quantos são? Me ajudem. É a própria contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 elementos. Mas vamos ver se a gente fosse trabalhar de outra forma, como seria. Eu vou mudar a cor para preto para ficar mais legível, tá ok? Então vamos lá. Vamos representar quem é o conjunto A. O conjunto A é feito por 1, 2, 3, 4
e 5. Certo? Quem é o conjunto B? O conjunto B é feito de 3, 4, 6 e 7. Quem é o conjunto C? O conjunto C é feito de 4, 5, 7 e 8. Todos eu tirei aqui do diagrama. Conjunto C, o conjunto B e o conjunto A. Então, podemos falar o seguinte, vamos lá. Quantos são os números dos elementos de A? São 5 números. O número de A e elementos de A são 5. Quantos são o número dos elementos do conjunto B? 1, 2, 3, 4. B tem 4 elementos. Quantos são os elementos do conjunto C? O conjunto C tem 1, 2, 3, 4 elementos. Eu posso afirmar que a união, os números dos elementos da união de A unido com B unido com C é a soma disso aqui? 5 mais 4 mais 4? 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 17. Eu posso dizer que essa união é 17? Nós já vimos pelo anterior que não. Por quê? Quando eu contei os números de A, eu coloquei o 3, o 4 e o 5, que também foram contados em outros conjuntos, ó. Tá vendo? E aqui, os números de B, eu peguei o 7, que também foi contado em outro conjunto. E os números de C, o 4, o 5 e o 7, também são de outros conjuntos. Então, a soma direta não é possível. Então, neste caso, quando eu tenho 3 conjuntos, o que eu tenho que fazer? Quais são as propriedades que eu tenho? Eu tenho a união, o conjunto A, tenho o conjunto B e tenho o conjunto C, que eu chamo de conjuntos simples. Por quê? Porque eles são só eles. Mas eu posso ter a união, a intersecção de A e B, a intersecção de A e C e a intersecção de B e C, que são operações duplas. Deixa eu mudar aqui que ficou bem borradinho. A tem um campo que é a intersecção de A e B, que é essa aqui, ó, onde está o 3 e o 4. Tem a intersecção de A e C, que é a região onde está o 4 e o 5. Aqui, ó, o 4 e o 5. E tenho também a intersecção de B e C, que é a região onde está o 4 e o 7. E eu tenho uma rede, essas são as regiões duplas. São as duplas. Veja que eles estão em pares. E eu tenho também uma região especial, que é representada pelo 4, que é uma região onde tem intersecção dos 3, pertence aos 3. O 4 pertence ao A, pertence ao B e pertence ao C, se você observar. Então, essa é uma região tripla, de operações triplas. Ok, por que eu quero fazer isso? Porque quando você for fazer a operação da soma de dois conjuntos, você vai seguir esse princípio aqui, ó. Olha aqui na união, eu somei as unidades simples e subtraí a unidade dupla. A mesma coisa aqui, ó. A unidade simples você soma. As unidades duplas você subtrai. E as unidades triplas você soma de novo. Fica alternando. Quando, simples são unidades 1, que eu vou chamar. Duplas são pares, então pode representar por 2. Triplas são trios, representado pelo 3. Veja, toda vez que o número de elementos for ímpar, você soma. E toda vez que o número de elementos for par, você subtrai na relação. Porque essa regra você pode generalizar ela para a união de quantos conjuntos você tiver. Então, no resultado disso, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu tentar escrever aqui. Números de A unido com B unido com C será igual
Deixa eu ver o espaço que eu tenho para escrever isso. Vai ser a soma das unidades simples. Então, números de A mais números de B mais números de C, menos as duplas, menos números de A inter B, menos números de A inter C, menos números de B inter C, mais a tripla. Mas ela não vai caber aqui, eu vou colocar embaixo. N de A inter B inter C. Então, este é o resultado. Preciso gravar a fórmula? Não. Lembre-se sempre, quando você for fazer a união de conjuntos, você soma as unidades simples, subtrai as duplas. Se tiver trios, soma os trios. E assim você consegue resolver qualquer operação. No próximo exercício, no próximo vídeo, nós vamos fazer um exemplo prático onde essa situação acontece. Eu vou ensinar você a resolver ela de duas formas, tanto pelo diagrama de Venn, como pelo essa fórmula que a gente acabou de ver. Não deixe de assistir a videoaula e até lá!